Olá pessoal, eu sou o professor Eduardo Augusto e na aula de hoje vamos trabalhar a partir da resolução de três questões alguns dos principais transtornos alimentares e da imagem corporal, que acabam sendo um importante tema a respeito da saúde pública e que pode ser cobrado tanto em concursos da licenciatura como em concursos do bacharelado. Antes de iniciar nossa aula, se inscreve aqui no nosso canal, que ajuda bastante o nosso trabalho, e a continuar produzindo materiais gratuitos por aqui. E se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para os concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo. Você vai encontrar informações tanto sobre os nossos e-books, como também do nosso curso online da preparação à aprovação. Então, sem mais delongas, vamos resolver três questões e ao final da aula eu trago uma síntese, um resumo do tema que a gente vai trabalhar. Primeira questão. A educação física na escola lida com a difícil tarefa de propiciar uma matriz de capacidades que permita aos alunos ordenarem de forma articulada os dados de experiências comuns compartilhadas com os membros de uma determinada comunidade linguística, além de possibilitar a compreensão da linguagem corporal como interação social que amplia o reconhecimento do outro e de si próprio, atuando como instrumento do entendimento mútuo. Em contraposição, a incapacidade de reconhecimento de padrões corporais impostos pelas mídias e a dificuldade de reconhecer o próprio corpo pode levar jovens a desenvolver patologias ligadas à imagem corporal. Uma dessas patologias, caracterizada pela mudança corporal drástica e aumento de massa magra, é conhecida como, e aí ele fala anorexia, bulimia, vigorexia ou hipertrofia. E aí tem alguns pontos importantes nesse enunciado. Primeiro que é um enunciado bastante longo, né? Então acaba sendo realmente cansativo, mas pontos para se destacar é a relação dos padrões corporais com a imposição da mídia, né? Então acaba sendo um tema também para se trabalhar na educação física, nessa questão da imposição de padrões corporais, da influência da mídia e da propaganda nos padrões corporais. E aí, nesse caso específico, ele fala de um transtorno, né, uma patologia caracterizada pela mudança corporal drástica e aumento de massa magra. Então, nesse caso, quando a gente fala de um transtorno alimentar ou de imagem corporal, nesse caso, em que tem uma mudança corporal drástica, porém com um aumento de massa magra, né, de massa muscular, a gente vai ter como característica da vigorexia, que é justamente um transtorno de imagem corporal, onde o indivíduo nunca está satisfeito com o seu corpo e aí sempre busca aumentar essa quantidade de massa muscular, né, fazendo ali, tendo uma compulsão em relação a exercícios físicos e a esse aumento de massa muscular, de massa magra. Então, nesse caso, primeira questão, item C é o correto, vigorexia. Segunda questão. Um professor de educação física percebeu que uma das alunas apresentava um emagrecimento rápido. Ao conversar com as colegas dela, estas relataram os seguintes comportamentos da amiga. Primeiro, comia sem parar, como se tivesse ataques de fome, procurando se esconder de outras pessoas. Segundo, estava sempre preocupada com seu peso. E terceiro, depois de comer em alguma lanchonete, ela usava laxantes e vomitava para não engordar com o que havia comido. Essas descrições correspondem a um transtorno alimentar denominado de. Então, das características do transtorno alimentar. Comia sem parar, como se tivesse ataques de fome. Estava sempre preocupada com seu peso e depois de comer, né, depois de ter aquela ingestão ali, usava laxantes ou vomitava para não engordar o que havia comido. Então, essas características são características da bulimia, né? A gente pode ter a diferenciação entre anorexia e bulimia. Na bulimia que a gente vai ter essas características de ataques de fome, né? De comer bastante, porém sempre com essa preocupação com o peso, acaba utilizando inclusive alguns métodos como laxantes ou vomitar, justamente para não engordar aquilo que comeu naquele ataque de fome, né? Então, nesse caso, segunda questão, alternativa correta, alternativa B, bulimia. E terceira questão, os transtornos alimentares mais comuns são a anorexia nervosa e a bulimia nervosa, que podem ser definidas, respectivamente, da seguinte forma. Item A, transtorno emocional caracterizado pelo medo de engordar, que leva à perda de peso exagerado. Verdadeiro é uma característica da anorexia, né? A definição de anorexia nervosa. E
transtorno caracterizado por episódios repetidos de grande ingestão de alimentos, seguido de sentimento de culpa ou arrependimento que leva a pessoa a regurgitar de forma voluntária. Também correto, essa alternativa A já é a correta, essa é a definição de bulimia nervosa, né? Então, enquanto a anorexia é um transtorno emocional, um transtorno alimentar e de imagem corporal, por esse medo excessivo de engordar que vai levar a uma perda de peso exagerada, a bulimia, por sua vez, é um transtorno alimentar e de imagem corporal que é caracterizada por uma grande ingestão de alimentos, porém com um sentimento de culpa, né, de arrependimento, e que leva a pessoa a se livrar daquilo que acabou comendo, né, seja por meio de laxante, seja vomitando. Então, terceira questão, item A, é o correto. E para finalizar, alguns dos transtornos alimentares e da imagem corporal que são mais cobrados em concursos, nós temos esses 4, né? A anorexia nervosa, que a gente já falou na resolução das questões, caracterizada pela perda de peso intensa e intencional e pela distorção da imagem corporal, né? A pessoa sempre acha que está com excesso de peso, então sempre há uma perda de peso excessiva na anorexia, né? Já na bulimia, utiliza métodos compensatórios, como vômitos ou laxantes, após uma grande ingestão de alimentos, então também há uma preocupação com esse peso excessivo, tendo aí essa compensação através de vômitos ou laxantes após ataques de fome, né, após uma grande ingestão de alimentos. A vigorexia é uma compulsão com ganho de massa magra, então está aliado com a prática compulsória de exercícios físicos, né, um transtorno da imagem corporal, onde a pessoa acredita que onde a pessoa nunca está satisfeita com o seu corpo, né, sempre buscando esse aumento de massa muscular, então praticando compulsoriamente exercícios físicos. E a ortorexia, que não é tão conhecida, porém é uma preocupação ou uma obsessão a nível patológico em comer apenas alimentos saudáveis e não industrializados. Então, de forma geral, os mais cobrados em concursos de educação física são esses 4: anorexia, bulimia, vigorexia e ortorexia. E com isso finalizamos essa nossa aula trabalhando aí os principais transtornos alimentares e da imagem corporal. Se você tiver interesse em mais materiais de preparação específica para concursos de educação física, dá uma olhada nos links da descrição desse vídeo para encontrar mais informações sobre os nossos materiais. Segue a gente lá no Instagram, @concursoCDFísica, onde eu também coloco diversos materiais gratuitos. E se tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, tanto aqui pelo YouTube, pelo nosso Instagram, ou pelo e-mail contato@concursocdfisica.com. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.